Boa noite, nós somos acadêmicas do curso de Letras, Língua Inglesa, pela Unemate. Estaremos apresentando um trabalho que foi feito a pedido da disciplina Estudos Literários. Meu nome é Chayane Silva Souza. Sou acadêmica Tatiane Ferreira Garcia, somos do Polo de Juína, Mato Grosso. Dentro de todas as escolas que nós lemos e estudamos, a gente escolheu 3. São elas o romantismo, o realismo e o simbolismo, que vamos ver agora em seguida. Vamos falar um pouquinho agora o que é literatura. Assim como a música, a pintura e a dança, a literatura é considerada uma arte. Através dela temos contato com um conjunto de várias experiências vividas pelo homem, sem que seja preciso vivê-las. Dentro da literatura, é um instrumento de comunicação, pois ela permite os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. E os textos literários nos permitem identificar as marcas do momento em que o escritor vivenciou. Sendo assim, a literatura é uma arte como a dança, a música, pois ela passa para as pessoas que têm contato com a mesma experiências vividas, tá? Que ela vai chamar atenção para conhecimentos de culturas de outras comunidades. As obras literárias nos ajudam a compreender sobre nós mesmos e sobre as mudanças do comportamento do homem ao longo dos séculos. Então, a partir dos exemplos, ajudam-nos a refletir sobre nós mesmos. Dessa forma, a literatura, ela então traz um momento de reflexão, pois através das suas palavras, que são expostas, o homem vai refletir sobre as mudanças de comportamento que teve no longo do processo histórico, sempre buscando uma reflexão sobre o que está escrito junto à sua realidade. O texto literário apresenta ficcionalidade. A ficcionalidade é o uso da imaginação, da ficção, pois nem sempre o que está escrito, nas obras literárias realmente aconteceu, fez parte da realidade, mas pode chamar a atenção sobre a mesma com problemas sociais ou outros acontecimentos. Função estética. A função estética é o momento em que o autor, o artista literário, ele tenta passar a sua visão de realidade através das obras, das falas e das suas vivências que são expostas nessas obras. Plurissignificação. A plurissignificação é a questão que os sentidos, os significados que as palavras têm. Como assim? Esses significados podem mudar de uma sociedade para outra, podem mudar de um período histórico para o outro, ou até mesmo a palavra que o autor usou com determinado significado, o leitor pode entendê-la com outros significados, ou seja, uma mesma palavra dentro de textos literários podem ter inúmeros significados. Subjetividade. A subjetividade é a questão dos sentimentos, de mostrar as emoções, as experiências, amor, tristeza, algo intrínseco que o autor da obra expressou em suas poesias, em suas prosas, ou até mesmo em seus poemas. Então podemos perceber que as obras literárias são divididas em escolas literárias, pois cada obra apresenta um estilo de época, ou seja, um conjunto de características formais e de seleção de conteúdo evidente na obra de cada escritor e poeta que vivenciaram em um mesmo momento. Assim, quando nós identificamos, analisamos a literatura, ela é dividida pelas escolas literárias. As escolas literárias, elas vão ter em si um sentido para cada época que vai predominar, como questões sociais, políticas, subjetividade. Então, cada escola literária, ela tem características próprias devido ao momento, que ela se formou com as suas obras. A literatura, ela vai ter as escolas literárias, que são trovadorismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo ou naturalismo, simbolismo e modernismo.
Há também um momento de transição entre o trovadorismo e o classicismo, conhecido como humanismo, e muitos críticos literários afirmam que ainda existe um estilo de época denominado pós-modernismo. Então, com isso, o nosso trabalho ele vai se dividir com 3 temas importantes dentro das escolas literárias, que nós vamos falar sobre o romantismo, realismo e o simbolismo. Dentro das escolas literárias, nós temos que identificar o seguinte, que uma escola literária ela acaba se opondo à outra. A primeira que nós vamos identificar é o romantismo. O romantismo iniciou no Brasil em torno de 1822, pós-independência brasileira, e de fato começou a ser expandida no ano de 1836. O romantismo ele pode ser dividido em 3 gerações. A primeira geração, conhecida como nacionalista, a segunda geração, conhecida como mal do século, e a terceira geração, conhecida como condoteirismo. A primeira geração, ela é a geração que buscou a questão do nacionalismo, identificar as raízes brasileiras, buscava identificar, exaltar o Brasil, a pátria, tá? Um dos exemplos é que a Europa tinha os cavaleiros medievais. O Brasil não tinha esses cavaleiros. Então, a maneira de mostrar a preocupação dos autores com a identidade do Brasil no momento é que então o índio se tornou o herói do Brasil. Nessa primeira geração, nós vamos ter muitas das poesias românticas. Um dos grandes autores foi Gonçalves Dias, que escreveu em 1843, a sua obra. Nessa obra, ela ficou conhecida como Canção do Exílio. Essa obra do Canção do Exílio, ela valorizava os recursos naturais do Brasil e principalmente identificava que Gonçalves estava exilado em Portugal e aí ele falava as aves que aqui gorjeiam, se comparando às terras brasileiras, que ele fez alusão que eram terras encantadas, né? Na poesia ele fala: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá fazendo referência às terras brasileiras. Então ele chama atenção nessa comparação. E nós vemos a Canção do Exílio da primeira geração do romantismo, que foi revivido no nosso hino nacional, onde fala: nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores, que também é feita a comparação sobre as terras brasileiras. A segunda geração do romantismo, ela ficou conhecida como mal dos séculos, ou também como é vista com os saudosistas. Essa segunda geração, ela tem um grande autor que foi Casimiro Abreu. Casimiro Abreu escreveu Meus 8 Anos. Essa poesia de Casimiro Abreu falava sobre a sua infância, lembrando que buscava regressar todas as suas experiências, ou seja, a segunda geração buscava e fazia alusão aos sentimentos, de vivências, principalmente porque os poetas, eles morriam muito cedo, eram poetas boêmicos e morriam de tuberculose, e aí falava-se muito sobre morte, falava-se muito sobre vícios, sentimentos, medos que as pessoas tinham na época, decepções amorosas. Então chamava muita atenção sobre essa situação do sentimento que era vivenciado e afastava-se os acontecimentos políticos e sociais. A terceira geração do romantismo, ela também pode ser chamada de geração condoreira, que remete-se a Condor, um pássaro que não tem no Brasil, que representa, no caso, faz alusão à liberdade. Um dos principais autores nessa terceira geração é Castro Alves. Castro Alves, que ficou conhecido como um autor dos negros. Por que dos negros? Ele fez a sua obra, que foi o Navio Negreiro. Essa obra é dividida em 6 partes. Cada parte faz alusão ao sentimento de liberdade, denúncia social, as condições que os escravos passavam nas viagens dentro dos navios negreiros com a saída da África até o Brasil. Além disso, o poeta chama atenção, relata sobre as características naturais
principalmente no trecho da sexta parte, nós temos ali: ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa, sob as tendas de amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Nesse trecho, nós percebemos a situação que os negros vivenciavam nessa época, nos grandes navios, com uma alimentação, não tinham cuidados e eles eram tratados em condições desumanas, onde, quando os negros morriam, ficavam em porões apertados, muitos morriam sufocados, ficaram vários dias sem ver a luz do sol e, quando faleciam, eram jogados em alto mar. Então, mostrava a questão do desumano, né, que nessa época chamou muita atenção. Então, a gente vai verificar que essa escola romântica, no caso, o romantismo todo em si, era muito subjetivo, trabalhava muito com sentimentos, tá? E que foi depois dado sequência com o realismo. O romantismo, ele também teve início com Gonçalves de Magalhães, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, e nesse momento o romantismo ele acabou fechando o ciclo de leitores. Por quê? Os autores, eles escreviam obras literárias para outros autores, que eles pudessem compartilhar esse momento de leitura. Vamos falar um pouquinho sobre o realismo. O realismo é uma escola objetiva, por isso que no realismo não teve poesia, e sim as prosas como, por exemplo, Machado de Assis, com muito conto. Temos uma escola literária que falou sobre a sociedade do Rio de Janeiro. Depois do realismo, vem o parnasianismo, na qual foi agregado ao realismo, e tem como uma das características fundamentais dentro dos objetivos dessa escola literária representantes a tríade parnasiana, com 3 grandes autores, como Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa, a qual vamos destacar Olavo Bilac com o trecho 8 do poema Via Láctea. Ora direis ouvir estrelas. Ora direis ouvir estrelas. Certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um pálio aberto cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, com o poema destacado de Olavo Bilac, podemos perceber que esses autores se cansaram, e como se eles tivessem se cansado do que os outros autores haviam dito ao longo do tempo. Então, no realismo, mesmo sendo prosa, havia uma preocupação com a sociedade da época, sendo elas uma da Revolução Industrial, sociedade do Rio de Janeiro. Então, depois, no parnasianismo, o momento histórico do Brasil foi a Primeira Guerra Mundial. E como os outros autores colocam em suas obras os problemas, eles preferiram isolar-se, absteram dos problemas da sociedade daquele momento. Então eles falavam dos vasos gregos, sobre a musa, sobre as mulheres, ou qualquer outro tipo de elemento deste que não fosse diretamente à sociedade. Depois desse momento, nasceu a escola literária Simbolismo. Dentro do simbolismo, temos as alusões de Castro Alves. Então, um dos representantes do Brasil dentro do simbolismo foi Cruz e Souza. Foi muito conhecido como cisne negro da literatura.
Ele foi um poeta negro, na qual gostava de falar muito sobre o branco, né? Por ele gostar do branco, pensavam a sociedade que ele era um preto preconceituoso. Então, nessa época, a sociedade não entendia que o branco que ele fazia remissão era em relação à cor branca. Ele gostava de falar sobre as nuvens, sobre a cor branca, literalmente a cor, e não a distinção de raça. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre penetrar nos dons que selam, a alma lhe prestam toda etérea lava, livre da humana, da terrestre lava, dos corações daninhos que regalam, quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar na universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. Cruz de Souza. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá.